Olá, muito bom dia a você que acompanha mais um Pode Falar. Esse é o nosso segundo episódio, trazendo muita informação, muita coisa bacana, muito conhecimento para você. E hoje, nesta quinta-feira, nós estamos recebendo aqui no nosso pod o pastor Jonas Weimer. É assim que fala, pastor? É assim que fala. Vai falar com a gente sobre fé, sobre Deus nos dias atuais. Como é que é isso, né? Você tem fé? Você acredita em Deus? Hoje em dia, você olha para o mundo, o que você sente quando a gente fala de Deus, fala de fé? Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com o Jonas. Jonas, obrigado por aceitar o convite, primeiramente. Seja bem-vindo. Obrigado, Samara. Obrigado a todo mundo que nos acompanha aí. Quero mandar um abraço especial à galera da Missão Redime, lá de Maravilha. Deus abençoe vocês e todos vocês que nos acompanham para esse bate-papo edificante, em nome de Jesus. Tá certo. Pastor, para o pessoal te conhecer um pouquinho, eu queria que você contasse um pouco da tua história. Como é que Deus te encontrou nessa caminhada da vida aí? Olha, aqui a gente vai até a noite, né? Pra falar Sim. tudo. Mas o meu chamado, eu costumo dizer assim, uma canção que muito fala comigo, do Davi Passamani, Improvável, mas escolhido. Se vamos falar sobre improbabilidade, esse cara sou eu. Eu sou mais novo de uma família de 6 irmãos. Uhum. E o rapa do tacho, né? Só que quando eu nasci em 87, Samara, meus pais vinham de muitas crises. Uhum. Então, nasci em 87, 92, meus pais se divorciaram. E quando divorciaram, minha mãe foi morar para o Paraná e meu pai ficou... Eu sou natural aqui de Cunhaporã, né? Tá. E a partir daí, então, morava uma temporada com a minha mãe e uma temporada com meu pai. Só que meus pais já eram de idade, então veio enfermidade. A minha infância, adolescência ali foi cuidando de gente enferma, eu ainda muito novo, então com 13 anos perdi meu pai, né? E aí a gente veio morar aqui em Pinhalzinho. Olha só. Quando meu pai faleceu, eu e minha mãe, a gente veio morar aqui porque o meu irmão trabalhava aqui em Pinhalzinho. Até alguns aí tem os irmãos de Pinhalzinho aí acompanhando. Meu irmão, ele trabalhava no Trenepol, era uma empresa de materiais de construção aqui. Merchan, né? Depois manda um tijolo para nós aí. Por favor. E só que esse meu mano, ele faleceu. A gente sofreu um acidente de carro, Samara. E eu estava junto no acidente. Quase fui a óbito também, né? E minha mãe já estava enfrentando um câncer. Então, nesse turbilhão do ano de 2000 até o ano de 2004, eu perdi meu pai, esse meu irmão e a minha mãe. Nossa. Foi um rombo, assim. Então, um menino, 15, 16 anos, menino, bobo, né? O que eu digo que tem muita diferença em você ser livre e você ser um libertino. Você, quando é livre, você consegue dizer sim e não. Mas quando você é libertino, você não consegue dizer não. Você diz sim para tudo aquilo que aparece. E assim estava eu na minha adolescência, ali entrando na juventude, dizendo sim para todas as coisas que apareciam. Nesse processo, assim, sabe, de perdas, de conflitos internos e externos, eu trabalhei um tempo aqui em cima, posto nota 100 aqui. Olha, aqui pertinho. Aqui do ladinho aqui. E eu estava um dia abastecendo um Corsa. Esse foi o meu ponto... Como Deus te pegou. Meu ponto inicial. Abastecendo um Corsa ali, Samara. E aí o cara, de dentro do Corsa, ele saiu assim, fez a volta. E aí eu abastecendo aqui, ele bateu assim nas minhas costas. Eu olhei para ele, ele disse assim, Jesus te ama. Ele falou assim para mim. E eu não sabia o que falar, né? Eu falei, obrigado, né? Não sabia o que responder. Né? E esse cara foi embora, não sei quem é esse cara aí. Mas ele foi embora, mas aquele Jesus que foi falado que me amava, ele ficou ali. E esse Jesus te ama, ele ecoou na minha alma, tá? E a partir daquele momento, algo girou, tá? A minha mãe não era falecida nesse tempo aí. Então a gente começou a buscar Deus. Eu nunca tive uma base religiosa sólida na minha infância. Meu pai era de profissão católica, minha mãe era luterana. Então quando eu estava com meu pai, a gente fazia catequese, ia na missa, e quando estava com a mãe, ia no culto, né? Então, quando estava com a mãe, aprendia Êxodo 20, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, papapá. E quando estava com o pai,
Ave Maria, cheia de graça. Então eram muitos conflitos, Samara, na questão de profissão religiosa. E eu sei que muitos dos que nos acompanham, inconscientemente, se encontram muitas vezes nesses conflitos. Sim. E eu tenho para dizer para ti, assim, uma coisa é a gente conhecer uma profissão religiosa, bem outra a gente conhecer Jesus. Então, quando Jesus ele sai do campo das ideias e das emoções e você consegue perceber a realidade do reino, tudo muda. Então, houve na minha juventude ali, Samara, envolvimento com drogas, eu digo assim, de novo, improvável, mas escolhido, sabe? Deus me tirou do lixo, eu costumo dizer hoje. Nessa minha infância, pais separados, um ambiente de guerra terrível, desestruturação familiar, eu não tinha uma memória do que é, por exemplo, um almoço de domingo, sentarmos todo mundo ao redor de uma mesa, fazer uma oração, compartilhar de uma refeição junto. Eu não tenho memórias afetivas da minha infância. Então, hoje eu sou pai de 3 filhos, né? Não importa o pai que a gente teve, importa é quem será o pai dos nossos filhos, né? Então, hoje, graças a Deus, esse é um dos meus maiores tesouros, a família que o Senhor Jesus me deu. Que coisa boa. Pastor, quando você passou por isso que você falou agora, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu seu irmão, que a gente percebe, né, que você tinha uma ligação muito forte com ele, você ficou chateado com Deus nesse período? Você disse, poxa, mas o que é isso? Por quê? Por que isso, né? Sim. Eu acho que é comum, Samara. Todo mundo que passa um momento de luto, a gente recorre ao Eterno. Só que nós não recorremos ao Eterno de uma forma correta, a gente coloca as culpas nele. Então, mesmo muito tempo depois pensando no Jesus que me amava, como o Jesus que me ama tira meu pai? Explica para o menino de 13 anos que Deus é amor e o pai morre. E aí com 16 anos para 17, minha mãe com câncer, você vê uma mulher saudável, vigorosa, com 30 quilos, seca numa cama, me diz um Deus que ama alguém, você viveu uma experiência dessa. Então era muito conflituoso, Samara, mas eu digo assim, todo infantil ele arruma alguém para culpar. Mas quando nós amadurecemos e a gente entende como é o mundo, quais são as escolhas, tá? Por exemplo, papai e mamãe, a vida que eles levaram não contribuiu para que lá na idade mais avançada eles tivessem qualidade de vida. Uma vida de bebedeira, uma vida de festaiada, uma vida de confusão, não vai gerar uma maturidade, uma velhice saudável. Então hoje eu entendo, não tem nada a ver com Deus, Samara. Cada um de nós é refém das escolhas que toma. Meu irmão morreu num acidente de carro porque estava alcoolizado, bebeu um sábado inteiro. E aí estávamos indo para um baile, né? Então, beber um dia inteiro, pegar um carro em alta velocidade na BR, quando você atinge a maturidade, você passa a olhar com esse prisma. Cara, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com escolhas. Então, aquilo que hoje a gente não entende, até quero me reportar, eu não sou advogado de Deus. Qual que é da câmera? Aquela lá? Essa aqui? Essa aí. Eu não sou advogado de Deus, porque Deus não precisa de advogado. Mas entendam, todo mundo que está aí ouvindo, ou que vai ouvir esse podcast, vai assistir isso, cada um é refém de suas escolhas. O plantio ele é voluntário, mas a colheita ela é obrigatória. Então a gente não tem como escapar, Samara. E quando a gente passa a entender isso, eu digo que todas as vezes que a gente chega diante do Senhor, a gente não pode chegar por cima, né? É como Jesus Cristo, ele chegou na manjedoura, mas não disse que manjava, né? Ele veio por baixo, né? Ele veio como criança, ele não veio como rei, né? Ele era o rei, mas tem uma música do Salomão do reggae que fala isso. Ele era o rei, mas quis ser carpinteiro. Então assim a gente chega diante do Senhor em humildade, em amor. Tá certo. Pastor, você tem um jeito bem diferente de pregar, né? O pessoal que acompanha, até quem não acompanha e quiser acompanhar, é a Missão Redime, pode acompanhar sempre no YouTube, tem os cultos às quartas, aos domingos. E um jeito descontraído, né? Que facilita a compreensão, que o pessoal gosta. Alguns gostam, alguns criticam. Isso facilita mais as pessoas se achegarem a Deus, ou isso, você viu que você recebeu muitas críticas por ser desse jeito, pastor? Como é que é isso? Sim. Eu penso assim, toda pregação, Samara, os irmãos que nos acompanham,
a forma que você se expressa às pessoas, eu entendo que precisa ser direto e precisa ser claro. Geralmente a gente recebe muitas críticas de quem não nos conhece. Mas como eu estou falando aqui para vocês, eu estou desde 2002 na igreja. Então, o que vocês podem pensar assim de estilos congregacionais, eu tenho no meu histórico. Cultos pentecostais avivados, que o cara começa no laba-laba e não prega nada com nada, e Deus está aqui, e é mistério e ninguém não entendeu nada, também a gente tem no nosso histórico. Então, hoje, essa forma espontânea de a gente trazer a palavra, ela é opcional, tá? Eu entendo que a pregação, quando você é encarregado do Senhor de trazer uma palavra, a palavra ela tem 3 bases. Ela primeiro precisa ser ortodoxa. A ortodoxia é você falar corretamente, tá? E aí vem as bases da hermenêutica, da homilética, quando você expressa aquilo que o autor quis dizer com aquilo que ele disse. Então, fidelidade ao texto bíblico. Ela precisa ser ortodoxa, mas também ela precisa ser ortopática. O que é a ortopatia? São os sentimentos corretos, as motivações corretas. Por um exemplo, vou falar sobre vitória. Tá? Vou falar sobre vitória. Aí eu falo sobre vitória, vou falar sobre a lei da semeadura, mas o intuito de eu falar da lei da semeadura não é para que aquele que semear colha, mas sim para que o caixa da igreja seja cheio de dinheiro. Eu posso estar sendo ortodóxico, mas eu não estou sendo ortopático. A motivação não é correta, né? E por fim, a palavra precisa ser ortopráxica. O que é a praxia? É prática. O que eu faço no meu dia a dia com aquilo, né? Isso, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendi. Não adianta nada a gente aprender de um monte de coisas que não tem aplicação. Então, ela tem que ser ortodoxa, correta, ortopática, com a motivação correta, e ortopráxica, com a prática correta. Então, isso, Samara, é o meu foco. Então, a gente eu digo que Deus não dá palavra para homens, Deus dá homens para palavras. Então, não é um teatro, uma pregação do evangelho, porque o Jonas que tu vai encontrar lá na igreja, o mesmo daqui, é o mesmo que tu vai encontrar na minha casa, é o mesmo que tu vai encontrar na rua, porque não é uma máscara. Eu tenho uma aversão, infelizmente, muitas pessoas ao subir no púlpito, pegam o microfone, estão falando normal aqui, de repente, esta noite, para, cara, que bobice é essa, cara, é teatro, entendeu? Vestir então, uma máscara para fazer tal coisa. Expressar a santidade e espiritualidade, isso não existe, né? Eu costumo dizer que Jesus, ele era parecido com gente, é a nossa maior expressão de espiritualidade a gente ser gente. Tu pautou antes dos críticos, Samara. Eu digo assim, quando você estuda a palavra de Deus e você passa a compreender a vontade de Deus, você quer se posicionar nisso aqui. Se tu não tinha inimigos, ao você falar, estou buscando Cristo, isso vem uma enxurrada de críticos. Criticam da sua vestimenta a seu bigode. Tudo é motivo de crítica. Mas eu tenho um filtro assim que eu passo. Eles são 3, na verdade, assim. Todas as vezes que vem uma crítica, eu pergunto, quem está me criticando? Tá? Só você fazer essa pergunta, todos aí que estão numa notariedade, estou recebendo muitas críticas, busque entender quem te critica. Já uma fileira vai embora nessa parte, céu, né? Aqui cai 80% das incomodações da gente cair. Porque geralmente quem nos critica, Samara, são pessoas que não fazem nada. Tá? Eu sei que estamos aqui no meio de comunicação, mas citam um feito bom do Arnaldo Jabor. É o crítico lá da Globo. Critica tudo. Lacubrações boas nas suas retóricas. Fala uma obra boa desse cara. Não tem nenhuma. Não conheço um livro dele útil, nada. O que ele é? Ele é um crítico. Então eu vou escutar quem não faz nada e só fala mal dos outros? Não, por favor, primeira peneira. Se foi. Quem critica, se foi. Depois é por que critica.
tá? Aí a gente tem que ter uma autocrítica grande, Samara. A gente olhar, por exemplo, um tempo atrás, eu abordei num culto de quarta-feira, fomos falar sobre sexualidade, numa questão assim de família, né? E aí eu falando de sexualidade, eu sou muito bocudo, tá? Eu larguei uma piada lá no meio, assim, e quando larguei essa piada no meio, falei, todo mundo deu risada, né? E aí eu falei, mas o que eu tô fazendo? Beleza, fui para casa, e quando fui para casa, no celular começou a pipocar, assim, daí eu olhei, um irmão do Rio de Janeiro, me desossou, Samara. Onde é que já se viu? Um pastor falar isso num culto. Até aí eu falei, não, mas é assunto, tem que falar no culto. Ele disse assim, estava com as minhas filhas pequenas na sala assistindo o culto. E aí perguntaram, papai, o que é aquilo? E aí eu, cara, realmente eu não tive a empatia de entender que do outro lado pode ter uma criança, pode ter alguém que não está habituado a esse tipo de linguagem, dessa forma. Eu peguei aquela crítica, entendi e passei nesse crivo. Por que critica? A crítica dele era construtiva. E a partir daquele momento eu assumi uma postura assim, ó, ambientes. Sempre que vou falar algo direcionado, por exemplo, sexualidade, é um assunto que criança não tem como ouvir por menores, né? Então a gente sempre faz uma prévia, ó, dia tal vamos falar sobre isso. É um filtro. Então, são posicionamentos que se a gente colocar numa redoma de vida, não vou escutar crítica nenhuma, a gente não evolui. É verdade. A gente não se desenvolve. Então, esse porquê critica. E aí, a última forma que eu passo assim de peneira é como critica. Tá? Eu entendo que não existe a menor possibilidade de se santificar a fofoca. Porque alguns acham que estão fazendo intercessão aos irmãos do evangelho aí. Viu, sabe o irmão lá, vamos orar por ele fez isso, vai se catar. Não tem como santificar a fofoca. Essa forma da crítica eu entendo assim, Samara, ela precisa ser nos olhos, em amor, de frente. Direto para a pessoa. Exatamente. Né? Então, nesses 8 anos de ministério, eu tenho algumas pessoas que se levantaram, que a crítica ela parece, ela soa errada, mas eles se posicionaram no lugar para edificar meu coração com palavras duras, firmes, mas olhando olho no olho. Eu amo gente assim. Eu amo pessoas porque esses se importam, Samara. Tá? Quem se importa contigo vai olhar no teu olho e falar, tu tá errado, cara. E aí você se submete. É maravilhoso isso. Mas juntou 2 ou 3 para falar mal, não sei o quê, para ouvir dizer que diz que... Vixe, já caiu no filtro. Então, quem critica, por que critica e como critica. E hoje, os maiores críticos nossos, eles não têm base bíblica para criticar. Por exemplo, a gente é muito criticado correspondente à vestimenta. Tá? Então, que tem que usar terno, tem que usar gravata. Cara, nossos cultos são espontâneos. Tá? Lá vem gente de tudo que é tipo, Samara. É um lugar assim, é lógico que eu digo como está o nosso coração, vai fluir no nosso exterior. Mas eu atribuir a uma gravata, uma expressão de santidade, eu não tenho base bíblica para isso. E aí quando você pergunta esses críticos, mas aonde está na Bíblia que eu tenho que usar gravata para eu ser santo? Não tem resposta. Por exemplo, o inventor da gravata, vamos falar sobre história um pouco. Foi um rei francês. Um rei francês homossexual. Respeitando todas as correntes de pensamento, mas um rei francês homossexual colocou no uniforme francês a gravata como um item do seu uniforme. E aí agora nós na igreja adotamos essa prática uniforme falando que isso é santidade. Sei aos conhecedores da palavra, 1 Coríntios 11 vai nos dizer que o homem ele tem que usar as vestes de homem e a mulher usar vestes de mulher. Até aí tudo bem. Mas quando a gente olha no contexto cultural, sabe o que diferenciava a vestimenta de um homem e de uma mulher, Samara, na época de Jesus? Não. Um cinto de couro amarrado na cintura. O resto era tudo mesmo. Era tudo igual. Então, as vestes, elas eram soltas, gola, pá, solta, e as túnicas por cima. E a única coisa diferenciava é que a mulher marcava a cintura. Com um cinto. Então, se nós falarmos assim, homem tem que usar a veste de homem, vamos todo mundo usar bata, então, vamos voltar lá para aquela época lá, se é para fazer as bases da santidade, mas não vamos inventar história. Então, essas críticas, elas não são construtivas,
elas são reacionárias, elas não têm base bíblica, então a gente nem dá bola. Estou abordando aqui porque foi feita a pergunta, sim, né, Samara? Sim, sim. Tá quase sendo um monólogo no nosso podcast. Não, tá ótimo. Pastor, uma coisa que você falou aí dos... antes, falou um pouquinho dessa história aí da campanha da vitória, da prosperidade financeira. E a gente sabe que lá na Redime você não faz isso. Não faz culto da vitória, não faz... Por que isso, pastor? Por que na Redime vocês não fazem isso? Voltando um pouquinho, então. Eu preciso citar nomes aqui, também não devo nada para ninguém, né? Então, até meus 13 anos por aí, 13 para 14, não, foi um pouquinho mais. Até uns 15 anos, Samara. Eu vivia nessa bagunça, né? Entre luteranismo e catolicismo. E a partir dali, com a enfermidade da minha mãe, e aquele Jesus te ama que rasgou meu coração, a gente foi buscar um Jesus. E tinha uma vizinha, aqui em Pinhalzinho, Rua Aracaju, a gente morava. E essa vizinha pregava para a mãe, vamos para a igreja, tal. E a gente foi na igreja do Evangelho Quadrangular. E ali, primeiro culto que eu fui, na oração do pastor lá, uma outra vizinha da gente caiu endemoniada na minha frente. E aquela mulher lá, meio andando que nem cobra, com voz de homem, falei, quanto que ela ganhou para fazer esse teatro aí? E cético, virado, eu era uma benção. Só que, quando tu para pensar, cara, não tinha combinado, não tinha... Ali o mundo espiritual, ele se abriu, assim, falei, cara, não é uma história. Eu lembro que eu fiquei algum tempo sem dormir, assim, confortavelmente. Imagina. Fechava meus olhos, via a cena. Aí comecei a estudar a Bíblia. Cara, irmãos, eu comecei a estudar a Bíblia por Apocalipse. Ótimo. Indico, né? Não, por favor. Né? Então, ali dever, é uma linguagem profética, é simbólica. Não faz sentido lógico sem antes você ter uma carga de estudos. Né? Mas tudo aquilo me aguçou, assim, em busca do conhecimento, Samara. E todos os movimentos, os irmãos aí que servem Jesus mais de 15 anos, vocês vão ver ondas teológicas que passaram pela igreja. E desde aquele momento que eu passei a estudar a Bíblia, Samara, eu tenho religiosamente como prática pessoal. Eu estudo as Escrituras 2 vezes por ano, ela inteira. Então, todo ano, 2 vezes no ano, meus projetos devocionais. Até uma dica, se tu lê 7 capítulos por dia, você lê 2 vezes a Bíblia no ano. Olha, e não é muito, né? 7 por dia. 7 capítulos você gasta, depende como é a tua leitura. 7 capítulos é 20 minutos. Olha só. Tu pode fazer teus 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite, você lê ela inteira. Pastor, por que ler repetidas vezes? Que a palavra de Deus, ela é viva. E quando você mergulha nela... Agora, nem precisa fazer uma conta, pega 20 anos de caminhada 2 vezes por ano, fora as bases de estudo. Eu tenho muita carga horária de estudo das Escrituras, mas tenho a humildade de dizer que eu não sei quase de nada, Samara. Toda vez que você lê, você aprende mais. É tudo novo de novo. Então, quando a gente vai, tu fez a pergunta para mim sobre as questões de vitória, prosperidade, tal, tu tem que estudar um pouquinho a história da igreja para você entender o porquê hoje, por exemplo, tu me chamou de pastor Jonas. Depende do ambiente que você é chamado de pastor, isso é vexatório. Ó, fiz um negócio da minha casa, troquei o sítio que eu tinha em Maravilha numa casa na cidade. Fomos fazer a escritura, e aí a moça do cartório, fazendo as fichas lá, ela disse assim, profissão. Eu disse, pastor. Ela estava de óculos, assim. Deu uma olhadinha por cima. Olhou dos pés à cabeça, assim. Tipo, de quem esse louco tá roubando essa casa? Caramba. Assim eu entendi, sabe? Sim. A olhada que tu entende, né? Foi na entrelinha. Na entrelinha. Porque hoje, aquilo que se vê de pastor é pastor ladrão, pastor corrupto, pastor que quer o dinheiro dos outros. Que eu desafio aqui, ó, tá transmitido ao vivo. Se de alguém eu pedir R$1, por favor, anote seu nome aí. Se você conhece alguém que o pastor Jonas pediu alguma coisa... Eu desafio que publicamente coloque seu nome aí, que vou devolver. Com juros. Ó a promessa, né? Não quero nem saber. Não tem, Samara. Por quê? Porque eu entendo que a nossa postura ela deve ser de provisão e não de mendigo. Eu jamais vou usar do nome de Jesus para arrecadar dinheiro. Porque Jesus não morreu numa cruz para a gente ficar rico. É a salvação da nossa alma que está em jogo. Então, por que hoje se associa, então, igreja com dinheiro, pastor com charlatanismo e arrecadação financeira?
por causa dessas movimentações teológicas, Samara. Quando você estuda a história da igreja no Brasil, até o início do século passado, que tinha no Brasil, era um catolicismo imperante, tá? Após a proclamação da República pela laicidade do Estado, que o luteranismo entrou no Brasil de uma forma oficial. E a partir de 1910 nós temos 2 expoentes do Evangelho provenientes da Rua Azusa, um movimento pentecostal que aconteceu nos Estados Unidos. Gunnar Wingren e Daniel Berg estabelecem no Brasil a Assembleia de Deus, que hoje é a Igreja Assembleia de Deus, tinha outro nome na época que foi estabelecido. E Louis Franciscon, aqui no Paraná e no Brás, estabeleceu a Congregação Cristã no Brasil. Essas foram as 2 primeiras igrejas pentecostais estabelecidas no Brasil. Então, quando nós falamos sobre essa doutrina pentecostal, ela era fundamentada numa base estritamente espiritual, buscava-se efervescências nos dons do Espírito, muitas transformações, libertações, Samara. É linda a história da igreja se você passa a estudar. Só que o que acontece a partir de 1950? 1950 vem outras profissões religiosas do Brasil, nascem outras aqui. Igreja do Evangelho Quadrangular, em 50. Deus é Amor, acho que foi de 51 ou 61. A Igreja do Brasil para Cristo. Então, nasceram dessas igrejas pentecostais outras denominações. Eu estou falando de 1950. O movimento carismático dentro da Igreja Católica também inicia-se por ali. E aí nós vamos nessa dinâmica do pentecostalismo com algumas vertentes. Por que eu estou citando isso? Porque para alguns vai ser semelhante e essa é a resposta certa. O pentecostalismo tradicional, ele tem uma grande busca pelas questões espirituais, mas cresce na revelação continuada, ou seja, aquilo que o Espírito Santo ministrar tem poder maior que a Bíblia. Isso é um erro. Então essas outras denominações, elas vieram mais flexíveis nas suas doutrinações. Exemplo, Quadrangular e Assembleia de Deus são muito semelhantes. O Brasil para Cristo e a Assembleia de Deus são muito semelhantes. Quadrangular não tem usos e costumes. Por isso era acusado antigamente como uma igreja sem doutrina, pelos assembleianos. Deus é Amor é estritamente usos e costumes. Você vai ver essas definições, alguma acentuação a mais num ponto e outra no outro. Mas a partir de 1980, para responder a tua pergunta, 1980, 1990, anos 2000. Eu tenho esses 30 anos aí de história da igreja como um tempo triste. Foi o tempo que a igreja mais prosperou, mais cresceu financeiramente. Vieram outras expoentes que derivaram desse ponto. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, a Igreja da Graça, da R. Soares, né? E essas igrejas, elas vêm numa pegada de uma doutrina americana, chamada o Evangelho da Prosperidade. O que é isso, Samara? Existem atributos na palavra que eu chamo de leis de semeadura. E é inevitável, eu tenho certeza que tem irmãos de vários credos religiosos. Quando você planta, você colhe. 2 Coríntios capítulo 9 nos diz isso. À medida que ele semear, se muito semear, muito vai colher. Jonas, então funciona ofertar na igreja e colher prosperidade? Sim, funciona. É um princípio espiritual. Só que o que fizeram? Pegaram desses versículos chaves e só focaram nisso, Samara. E eu participei dessa transição da igreja. Eu lembro quando eu me converti. Todas as campanhas que haviam na igreja era para ser cheio do Espírito Santo, receber dons espirituais, buscar cura, revelação e poder. E após essa praga, isso é um nojo, após essa nojeira do evangelho prosperocêntrico ser estabelecido na igreja, parece que Jesus desceu da cruz e colocaram um cifrão lá. E aí começou culto da vitória, culto da bênção, culto da prosperidade e campanha disso, os 7 passos de não sei o que lá, riqueza. Cajado ungido, oferta de sacrifício, fogueira santa, e vira essa Babilônia que é hoje. Hoje, de novo, eu vou receber crítica aqui, mas ótimo. Tem problema. Tem alguns cultos que não dá para participar. Gasta-se 50 minutos cantando, só sobre vitória. Deus dá vitória e Deus abençoa. 3 minutos orando, e aí vem uma pregação de meia hora só de vitória. Eu teve um culto que eu participei, vou falar numa igreja que eu
que eu congreguei um tempo, que algo me chamou a atenção. O pastor, ele usou Jesus no início do culto e no final do culto. Sabe como? Em nome de Jesus nos reunimos, e na bênção apostólica falou em nome de Jesus, amém. O resto do culto foi, você vai receber sua vitória, você vai receber sua bênção. Não teve a palavra de Jesus, teve um culto à vitória e à bênção. Então vamos lá. O que nós somos hoje, Samara? Isso, à luz da palavra, te traz aversão. Vou te contar uma historinha rapidinho aqui. Quando Cristo veio do mundo, quando ele encarnou, ele teve um pai emprestado. José não era seu pai legítimo, ele é filho do Espírito Santo no útero da Virgem Maria. Ele pega uma mãe emprestada. Quando ele vai nascer, não tem lugar na hospedaria, não tem cama para ele. Ele vai nascer aonde? Colocado numa manjedoura. O que é isso? Um berço emprestado. Aí você continua lendo a história de Jesus. Ele é o dono de tudo, mas tudo que tinha até então era emprestado. Ele precisa subir a Jerusalém, na entrada triunfal. O que ele vai pegar? Um jumento emprestado. Vamos mais avante um pouquinho. Jesus morre. De quem que era a cruz de Jesus? Era de Barrabás, a cruz emprestada. Cristo vai ser sepultado. Onde é que ele é colocado? No túmulo de José da Arimateia. Um túmulo emprestado. Jesus era dono de tudo, mas viveu como se não tivesse nada. E agora eu que digo que sou seguidor de Jesus, eu não tenho nada e quero me tornar dono de tudo. O que eu estou entendendo do Evangelho, gente? Agora, é pecado ter dinheiro, é pecado ter roupa, é pecado ter comida, é pecado ter uma casa com piscina, é pecado ter... Não tem pecado em a gente ter dinheiro. O pecado é o dinheiro ter a gente. Tem muitas pessoas prósperas e abençoadas que são apaixonadas por Jesus, mas o dinheiro é seu escravo. O que é isso? Eles fazem o que quiser com o dinheiro que eles têm. O dinheiro não os controla. Eu não sou franciscano. O franciscano faz voto de pobreza. E se Jesus me chamou para eu matar a fome de alguém, então eu vou ter que ter pão para mim e para esse alguém. Então, dentro de tudo isso, só respondendo a tua pergunta, por que nós não temos a campanha da vitória, a campanha da prosperidade na Redime? Porque, do fundo do coração, queridos, é descartável esse entendimento. Ele não é bíblico, ele não é útil, ele vai transformar pseudo-crentes em prósperos financeiros mais longe de Jesus. Aí o cara tem dinheiro, mas está em depressão. O cara é eleito na política, mas perde a esposa e os filhos. O cara tem um monte de coisas que não compram verdadeiras riquezas. Então, há um equilíbrio nesse ponto, Samara. E Jesus é essa fonte de equilíbrio. Então, nós, mesmo não precisando fazer isso porque é descartável, simplesmente o posicionamento, falamos em gratidão, em amor. Mesmo assim, até aqui nessa cidade tem um irmão que congrega lá na missão, Samara. E a forma que esse irmão veio para a igreja, ele veio num momento muito triste da sua jornada, a ponto de não ter o que comer. Tá? Ele era um empresário, dentro de um ramo empresarial, mas quebrou de uma forma de não ter mais saída, sabe? De faltar coisas básicas em casa. E a assistência social da igreja, ao tomar conhecimento, a gente tem um lema lá, entre nós não há necessidade, a assistência social da igreja encaminhava cestas básicas, ajudas para esse irmão. Por fim, o Senhor começou a liberar a palavra, ele andando no Evangelho. Hoje ele tem 4 lojas. Hoje ele é um dos irmãos mais prósperos da igreja, um dos maiores contribuintes lá da igreja. Mas era alguém que quando chegou dependia da assistência social. E hoje é um provedor. Eu estou te falando de uma questão assim de vários dígitos que não foi impulsionado pela mente. É só alguém que entendeu o Evangelho, se posicionou e hoje colhe dessas benesses. Então é automático, Samara. Chega a ser irrisório. Eu convido o pessoal também aí participar dos cultos, aprender da palavra, mas você vai ver que não precisa forçar nada, é espontâneo. Deus é Pai, Ele tem prazer em nos abençoar. Então é simplesmente a gente se colocar nesse lugar de submissão e de obediência. Tá certo, pastor. Eu ia pedir do dízimos, mas o senhor já falou aí também nessa palavra aí, já explicou certinho. Pastor, hoje a gente vê muito, eu vejo na internet especialmente os comentários que o mundo tá horrível, o mundo, as pessoas pioraram? Ou a gente só tem mais acesso à informação agora às coisas ruins que as pessoas fazem? Olha,
Quando nós lemos a palavra de Deus, Samara, em Gênesis 4 nós temos um assassinato, Caim matando Abel. Logo no começo, Eu né? estou falando de Gênesis 4. Gênesis 6 nós temos o dilúvio, Deus condenando uma geração inteira, tamanha perversidade dela. Gênesis 19, nós temos Deus fazendo fogo descer do céu sobre Sodoma e Gomorra, eliminando 2 cidades, tamanha promiscuidade dela. Então, a promiscuidade do ser humano, ela não é nova. Eu costumo dizer que é uma questão de... Não é raça, porque raça vai para a ética. É uma questão de geração mesmo, de quem eu sou, de quem nós somos. O ser humano foi estragado, Samara. Vou te passar uma base bíblica. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis 1, 26 vai nos dizer isso. Fez o homem para governar sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Deus dá um alerta para o homem. Coma de todas as árvores. A ordem foi... Deus falou assim, ó, coma de tudo, exceto dessa árvore aqui. A ordem não foi não coma dessa árvore. A ordem foi coma tudo menos dessa. Ou seja, encha teu estômago com aquilo que deve ser enchido, mas aquilo que não deve... Deixa lá. Deixa lá. E aí onde é que o homem foi comer? Lá onde é que não podia. Né? E aí as pessoas perguntam, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus quer deixar a gente alienado? Não quer que a gente conheça as coisas? Eu penso de um prisma diferente. Adão e Eva nasceram grandes, mas mentalmente eles eram infantis. E tem algumas coisas, por exemplo, que os meus filhos perguntam para mim, que o meu mais novo, ele pergunta para mim, eu não tenho como responder para ele, na verdade, o que é. Por quê? Ele não tem estrutura emocional, intelectual para receber aquilo. Maturidade ainda, né? Maturidade. Quando eu olho para Adão e Eva no jardim, eles poderiam conhecer o bem através de Deus. Mas o mal eles não estavam preparados ainda. Nós temos um abuso ali no jardim. E quando o homem torna esse conhecedor do bem e do mal, as suas faculdades espirituais, Samara, elas são tocadas. É só ler os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Você vai ver que Adão conversava com Deus, assim como nós estamos proseando aqui agora, face a face, todo dia. Era próximo. Cara, Adão via Deus, sentia Deus, ouvia Deus. Eu queria estar nesse lugar aí. Faculdades espirituais desenvolvidas, Samara. Ele vivia nu, então um cara que de noite não tem frio, que não pega gripe, como é que era o jardim? Que desenvolvimento ele tinha, intelectual, espiritual e físico? É muito diferente do que nós vivemos hoje em dia. Uhum. Quando o pecado entrou, e aqui tem um segredo que isso aqui é maravilhoso. A partir de Gênesis 5, vai falar assim, que, quando Deus criou o homem, criou a sua imagem e sua semelhança. Então Adão e Eva eram a semelhança de Deus. Quando o homem caiu, perdeu suas faculdades espirituais, morreu espiritualmente. Em Gênesis 5, versículo 1 e 2, vai falar que então Adão e Eva têm Caim e Abel, Caim mata Abel. E aí vai falar sobre um terceiro filho que Adão e Eva têm. A Bíblia atribui o nome dele a Sete. Então, o terceiro filho de Adão e Eva é Sete. Só que quando nasce Sete, a Bíblia diz assim, e Sete nasceu à imagem e semelhança de Adão. Não mais de Deus. Sacou? Então, a partir dali, a raça humana, ela não nasce mais à imagem e semelhança do Deus Santo, Eterno e Puro. Ela nasce à imagem e semelhança do homem terreno, caído, rendido ao pecado. Por isso, Samara, tu tem uma filha. Tenho. Tua filha já mentiu pra você? Sim, né? Tu deu curso de mentira pra ela? Não precisa ensinar a criança a mentir, por que não precisa? É um problema de genética nossa. Nós nascemos em pecado. É só apertar um pouquinho a porca, já mente. Tu não precisa mentir. Às vezes a gente se assusta. Meu Deus, com quem que tu aprendeu isso? É raça. É que nem a gente olha uma vaca comendo capim. Tá? Olha para uma vaca comendo capim. Holandesa, velha, lança aquela língua assim, pega aquele maço de capim. Não dá apetite nenhum em nós de ver a vaca comendo com aquela voracidade de capim. Por quê? Porque não é da minha genética o capim. Só que agora, o pecado que está no homem, o homem ama o pecado. A nossa carne, odeia Deus
e ama o pecado, Samara. Então, é prazeroso para o homem pecar. É gostoso para o homem pecar. Eu tenho um amigo meu, ele é um negociante. Ele, quando faz um brick, consegue passar a perna em alguém, Samara, ele chega a fazer assim, ó. Meu Deus! Ele celebra. É a alegria dele conseguir ganhar um dinheiro a mais numa negociação dele. É gostoso para o homem pecar. Tem homens sem vergonha, tomara que não estejam assistindo nós aqui, mas tem homem sem vergonha que desonra sua esposa e seus filhos e trova a mulher casada. É gostoso. Acha que está fazendo uma grande coisa. O dia que cai em si, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O homem ama pecar. Por que eu estou citando isso? O mundo não piorou. Agora, com a época da informação, realmente nós estamos sabendo de mais coisas, mas só veio mais adubo nas raízes. Mas o homem continua tão podre quanto podre era após a queda do jardim. Qual que é a solução disso? João capítulo 3. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele falando para Nicodemos, um mestre religioso que tinha uma profissão religiosa enorme. Ele diz assim para Nicodemos, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui eu entro sobre um tema, Samara, o batismo nas águas. O que é o batismo? O batismo é a morte da velha criatura e dos seus pecados e o nascimento da nova criatura. A única forma de nascer de novo, de eliminar essa genética ruim nossa, é nascendo de novo, diz o Senhor Jesus. E a partir desse momento, a gente passa a viver pelo Espírito. Então vamos lá, hoje, Jonas te falou, e eu falo mesmo, tive envolvimento com droga, imoralidade sexual, era o diabo encarnado, Samara. Hoje eu sou um pai de família, sou fiel à minha esposa, sou fiel aos meus filhos, sou fiel à igreja. Não é por mérito meu que eu seja alguma porcaria, mas a obra do Espírito Santo me permite entrar nesse lugar. Então é somente pelo Espírito Santo que o ser humano vence o pecado e o diabo. Então a humanidade, quando a gente olha ela está como deveria estar. Porque sem Jesus não tem vida. Sem Jesus não tem santidade, sem Jesus não tem alegria. Cristo, olha, é tão legal falar isso, Samara, porque hoje o nosso calendário, se nós abrirmos nosso calendário aqui, a gente vai ver que a gente está em 2023, né? O ateu lá abre o Word dele lá e está lá a data da criação de seus arquivos. 2023 depois do quê? Depois de Cristo. Eu sou um estudante de história. Tu vai ver que as idades, elas são divididas em ciclos. E o mundo foi rachado entre antes de Cristo e depois de Cristo. Assim acontece na nossa vida. Há um Jonas antes de Cristo e um Jonas depois de Cristo. Cada um de nós, uma Samara, todos os irmãos estão nos acompanhando. Há um antes e um depois. E quando Jesus vem, ele diz, haja luz. É a mesma cena de Gênesis 1. E quando vem luz, tu passa a enxergar tudo. Nossa mentalidade muda, nosso posicionamento muda. E quando o nosso coração é puxado para perto de Jesus, automaticamente as nossas atitudes mudam. Então, a tão sonhada mudança da atitude é simplesmente uma frutificação de uma obra do Espírito Santo em nós. Então não é que eu, por minhas forças, vou parar de fazer isso, vou começar a fazer aquilo. Não, sozinho a gente não consegue. Mas obedecendo a receita do bolo, não tem como dar errado. Tá certo. Pastor, e a fé? Só a fé basta? Eu vou sentar aqui na cadeira e vou dizer assim, eu tenho fé que tudo vai se ajeitar, as coisas vão melhorar, e eu só tenho fé. E a atitude, nada. E olha, aí? Se confunde muito, Samara, pensamento positivo com fé. O pensamento positivo, ele se encontra em muitas ministrações hoje daquilo que a gente fala do movimento coach, né? Então, vai dar certo, agora vai, vamos pra cima, e tu vai vencer, e tu é o melhor, e tu é top, e tal. E tu sentado na cadeira, né? Tá louco, né? E isso não é fé, não tem nada a ver com fé. Eu quero te dar uma base bíblica. Aqui, Tiago capítulo 2, olha que lindo isso aqui.
capítulo 2, versículo 16. E um de vocês lhe disser, aliás, vou contextualizar, versículo 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não tem nada a ver a fé com o pensamento positivo. Pensamento, de novo, é um pensamento. Contribui no meu humor, atração de boas energias e boas coisas. Pode contribuir. Porém, a fé, ela é atitude. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 6, ele vai abordar esses termos assim, ó. Busquem e encontrarão. O que é esse buscar? Né? Fazer, né? Buscar, ué. Buscar. Batam e a porta lhes será aberta. O que é bater? Atitude. Só que ele começa assim, ó, peçam e recebam. Então, o pedir, nós falamos sobre o mundo da oração. Pede para Deus. Quem orar vai ser atendido. Mas depois de orar, você tem que buscar. Depois de buscar, você tem que bater. Então, eu vejo uma atitude do homem. O Senhor Jesus Cristo, ele usava de muitas figuras. E para conceituar, já respondeu, nosso tempo está passando, né? Ele usa a figura dos pardais para falar para a gente não se preocupar. Eu nunca vi um pardal com depressão, Samara. Eu nunca vi um pardal magro. Já viram algum pardal? Tá sempre faceiro. Sempre faceiro. Primeiro passarinho acordar no dia, gritaiado, chega incomodado, gritaria. Por quê? Também eu nunca vi uma mão descer do céu assim, e colocar um milho na boca de um pardal. Eu quero que o pardal pregue para a gente hoje. O que Jesus quer estabelecer conosco, fazendo a gente observar os pardais? Os pardais são o primeiro a acordar. Os pardais, eles não constroem casas luxuosas e acumulam dinheiro. Primeira coisa que o pardal faz de manhã é cantar, adorar a Deus. Acorda animado, no 12. E aí o que ele vai fazer depois de acordar de manhã? Raiou o sol, vai buscar comida. Então essa base, o Senhor provê meios do pardal se sustentar. Há uma figura no Antigo Testamento, livro de Êxodo, que é a mesma coisa. Quando o povo caminhava no deserto, a palavra de Deus nos diz que Deus mandava um maná. O que é maná? É uma provisão do Senhor, que vinha como uma semente de coentro, como um orvalho de manhã. Deus mandava pão para as pessoas comer. Mas o pão que Deus mandava não vinha de Sedex batido na porta. O pão que Deus mandava estava todo no campo. Então todo mundo, se quisesse pão, tinha que levantar antes de nascer o sol, diz a palavra. Porque quando nascia o sol, o maná se desfazia. Antes do sol raiar, todo o povo de Deus precisava levantar e juntar o maná. Daí comia. Isso aqui é uma lição para a gente. Orar adianta, em muitos aspectos sim, mas só orar. Fé sem obras é morta. A fé ela é um conjunto de você ter bons pensamentos pautados na palavra e um posicionamento prático em cima daquilo que tu observa da palavra. Tá certo. Pastor, teve uma pregação que o senhor falou que teve uma coisa que me chamou muita atenção. Claro que foi divertido, foi engraçado, mas eu fiquei pensando nisso, né? Que Jesus estragava todos os velórios que ele ia, né? E eu penso nisso sempre, né? Porque deu a entender que Jesus não gostava de tristeza, né? Ele gostava de alegria, enfim. E muita gente, a gente vê as pessoas assim, eu tô sofrendo aqui, eu tô passando por dificuldades, mas eu vou morar no céu, né? Não dá pra ter os dois, pastor? Não dá pra viver uma vida boa aqui e morar no céu? Ou é só sofrimento aqui pra depois poder morar no céu? Como é que é? Eu gosto de uma frase do Spurgeon. Ele diz que a terra é o pior inferno que aqueles que vão morar no céu conheceram. E a terra é o maior céu para aqueles que vão morar no inferno conheceram. Então, eu olho para isso, Samara, eu jamais quero tirar a alegria da esperança da vida eterna, porque isso é um fundamento de Cristo. Uhum. O apóstolo Paulo, ele nos diz assim, aquele que esperar no Senhor somente nessa vida é o mais miserável dos homens. Porém, como você observou, antes da eternidade, após a nossa morte aqui nesse mundo, nós temos uma vida aqui. E eu digo para ti com toda a categoria, tem como viver os dois sim. Eu digo que a alegria ela é diferente da felicidade.
A felicidade é transitória. Felicidade é quando você faz rancho e come picanha. Né? Um dia feliz. Daí ela depois, 3 dias depois, tu tem que comer sambica de frango. Aí tu não é mais feliz. Felicidade é quando tu compra um carro novo, mas ela acaba quando tu tem que pagar um IPVA de R$ 5.000, né? Então a felicidade é toda transitória. A alegria é um fruto do Espírito. Então quando nós vemos o nosso amado Jesus, uma das suas bases, ele diz assim, ó, eu vim para desfazer as obras do diabo. E a maioria das pessoas que elas estão encarceradas em tristeza, em desgosto, em desânimo, Samara, elas estão, a maioria, não todas. Sim. Não posso falar sobre a colheita, de escolhas, tal, mas existem espíritos aprisionando. Eu lembro-me, só estou contextualizando espiritualidade com dinheiro, Samara. Eu fui atender uma senhora na Cidade Maravilha, onde a gente tem o nosso ministério, e me ligou, falei, não, vou visitar você sim. Só que eu não sabia que era uma das famílias mais ricas da cidade. Tem bastante pessoas com bastante posse lá em Maravilha. Quando eu entrei naquela casa, sou um homem comum, Samara, eu entrei assim, falei, meu Deus, o que é isso aí? Eu não sou observador, eu sou um tchó, mas não tinha como não observar. Um sofazão de couro branco, assim, ó. Eu nunca vi um gesto daquilo lá. Um negócio assim, falei, meu Deus do céu. Daí eu entrando assim, né, dela, senta aqui, pastor, senta. Daí eu sentei aquele sofá que abraça, assim, né, quase deitou. Dar um chamego, assim, né. E aí aquela mulher, naquele ambiente, ela colocou os cotovelos sobre os joelhos, assim, colocou a mão assim, ela urrava. Ela disse, eu não aguento mais essa vida, isso aqui é um inferno. E eu olhando assim, meu Deus, se isso aqui é o inferno, então o que eu quero dizer com isso, Samara? Que quando nós falamos em alegria, hoje as pessoas associam a felicidade, que dinheiro pode dar, que prazeres pode dar. E a alegria ela é um fruto do Espírito. Tem pessoas que estão cancerosas, Samara, mas tem tamanha fé e conhece Jesus de uma forma que sabe que se bater as bielas aqui, elas vão morar no céu com Jesus, que o câncer para elas nem tira o humor. Olha só. Entendem como um atalho. Isso é um fruto do Espírito, alegria. Tá? Então essa questão ela não é transitória. E hoje, da forma que a gente vive, a gente está muito apegado a essas questões de felicidade e esquece que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um homem alegre, Samara. Ele era um líder cativante, todo mundo seguia. As crianças queriam estar perto de Jesus. Tá? Eu sou um feião barbudo, cara. Vai pegar uma criança que tu não conhece, já chora. Né? As crianças queriam estar perto de Jesus, não eram rabugento. Então, quando a gente olha isso aqui, eu posso, então, viver os dois. Ele estraga todo o velório que ele vai. Chegou no velório de Lázaro. Lázaro ressuscitou. Está entrando em Naim, sai um cortejo fúnebre da viúva de Naim, filho morto, viúva, morreu o marido um dia. Ela só tinha um filho único. Morreu o filho, como é que estava aquela mulher lá? Ele chega diante do velório do esquife. O esquife está lá, o caixão, o cortejo funerário. Jesus não olha para o morto, ele olha para a mulher. Ele olha para a viúva de Naim e fala assim para ela, não chores. Samara, como? Sou uma viúva e perdi meu único filho e Jesus tem a coragem de falar para mim, não chores. E aí imagina aquela mulher atônita, meu Deus, o que esse cara está falando? E a Bíblia diz assim que Jesus tocou o esquife. Jesus tocou o morto. E quando Jesus tocou o morto, o menino ressuscitou. E quando o menino ressuscitou, é devolvido à sua mãe. Eu te pergunto, como é que foi o fim desse velório, Samara? Festa. Tá louco? Então aqui nós temos dois pontos. Vamos lá. Aqui tem Jesus e seus discípulos. Eles saíram de cura e de multiplicação de pães. E aqui desse ponto da cidade, aqui de Naim, está saindo uma viúva que não tem mais seu marido, seu filho único morto e as pessoas seguindo. Aqui a galera está vindo em alegria, sim ou não? Sim. E aqui está vindo em tristeza. Só que daí a morte encontrou a vida. E quando a morte encontra a vida, não importa a nossa morte, Samara, quando nós encontramos a vida que é Jesus, ele transforma as nossas mais duras dores em alegria. Por isso, voltando lá à tua primeira pergunta na nossa conversa aqui. Jonas, como é que foi essa questão de percas? Eu se escuto alguém falar assim, viu, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão que era minha base, sou um adolescente de 16 anos, órfão.
sozinho no mundo, cheio de possibilidades, perdido. Eu olho assim, eu começo a chorar. Porque é a história do outro. Mas eu tenho que lembrar, cara, esse cara também fui eu. Mas está num passado tão distante. Jesus transformou tanta coisa a partir daquele momento que, eu estou aqui relatando algo que raramente eu lembro, Samara. Olha só. Tá? Raramente eu lembro. Por quê? Porque eu não sou mais aquele menininho indefeso. Aquele coitadinho. Porque quando a alegria chegou no meu luto, transicionou meu luto em festa. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui vai aos irmãos que servem Jesus já. Alguns entendem que espiritualidade é você ser carrancudo, cara fechada. Eu escutei uma crítica de um pastor esses dias a respeito disso. Ele falou assim, Pastor Jonas, na Bíblia diz, a Bíblia não diz que Jesus sorriu. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que Jesus deu risada. Daí eu procurei dentro dos meus arquivos internos e ele tem razão. Só que eu sou desaforado. Eu falei, mas então Jesus é maconheiro. Porque em nenhum lugar na Bíblia diz que Jesus não fumou maconha. É verdade. Né? E aí ele olhou e disse, não tem jeito, né? Só que vamos pensar. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre os frutos do Espírito. Vamos encabeçar os primeiros 3. Amor, paz e alegria. O que é alguém cheio de Espírito Santo? Não é alguém carrancudo, ranzinzo, reinento, festa, transindo. Oh, Deus, vai matar. Não, calma, cara. Fruto do Espírito vai falar sobre amor, sobre paz e sobre alegria. Então, essa é a característica de um cristão. Mas estamos em tribulação. Tribulação é momentânea. Tribulação toca na nossa felicidade, mas não toca na nossa alegria. Tá certo. Eu tenho um dia... Meu Deus, tá sendo um monólogo. Perdão, Samara. Não, tá ótimo. Teve um dia que... Tem aqueles dias de cão, assim. Tenho. E aí tem os dias que é de cão e onça, né? E aí a gente teve um problemaço lá na nossa comunidade local, que sabe quando tu olha assim, tu fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu e minha esposa, a gente entrou no carro, assim, as crianças atrás, e indo para casa, assim, não tem. Nós estávamos chorando. E aí choramos na ida para casa, quando chegamos em casa, Samara, a gente olhou um para o outro. O que nós vamos fazer? Nós estávamos lamentando uma atitude que não tinha nada a ver com nossas atitudes. Não era a nível pessoal, era a atitude dos outros que bagunçaram profundamente a gente. E ali eu entendi o que o apóstolo Paulo quis dizer em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses é louco essa carta. É a última carta de Paulo. Ele está preso numa masmorra romana, algemado os pés e as mãos. E ele dita para alguém, um escriba, escrever a sua carta aos Filipenses. E nós encontramos 6 vezes, alegrem-se no Senhor. Cara, alegrem-se. Tomam postura de decidir se alegrar, mesmo no ambiente de inferno. E aí eu falei pro meu amor, disse, viu, vamos mudar a nossa configuração aqui? Se a gente estressar, chorar, não vai mudar nada. Vamos olhar para os nossos filhos, vamos celebrar quem nós somos, aquilo que a gente é. E estamos aqui vivos. Então, é uma postura nossa. O que as pessoas fazem conosco é responsabilidade delas, mas o que nós fizemos com o que as pessoas fazem conosco é responsabilidade nossa. É verdade. Então, se somos selados no Espírito, vamos escolher viver uma vida que presta. Então, tem jeito sim, de viver uma vida que abundante, como Jesus prometeu em João 10:10. Uma vida abundante. Então, é abundante de glórias, abundante de conquista, mas abundante de luta e peleia. Não adianta querer, abundante, né? Abundante é abundante, né? Então, não é só de uma parte, né? É de tudo, né? É de tudo. Tá certo. Pastor, sobre relacionamentos, agora você falou, né, do seu casamento, da sua família. A gente tem a impressão de que os relacionamentos hoje em dia, eles não duram, né? Como antigamente. Inclusive o pessoal fala, antigamente, né? E a gente vê muitas celebrações de casamento de 50 anos, 25 anos, 30 anos, e hoje a gente tá vendo que não é bem assim mais. O que tá acontecendo com as famílias, com os casamentos? Eu vou voltar um pouquinho naquilo que eu falei antes pra você. Homem e mulher são sem vergonha desde 1500 antigamente, tá? Só que acontece, não ficava se sabendo de muitas coisas. As famílias, por uma questão cultural, acobertar. Minha mãe casou grávida, 16 anos grávida, fiasquenta. Pai e a mãe, fiasquento velho, né? Então,
Era choque nas famílias um divórcio. Por isso, cara, tanta violência doméstica suportada e tolerada por questões familiares, Samara. Então, hoje, quando eu olho de novo o prisma, hoje a gente vê as coisas mais acontecendo, assim, ó, divórcios, famílias sendo arruinadas por decisões dos cônjuges, mas isso está mais atrelado a ego do que a espiritualidade, a questão cultural, porque as questões culturais, valores religiosos, está tendo dificuldade de ser passado. Temos pais fervorosos no catolicismo que filhos nem vão na igreja. Tem, infelizmente, pastores no meio evangélico que seus filhos não congregam na igreja. Isso é uma vergonha. Não foi conseguido passar para frente. Tudo fundamentado na realidade, não na aparência. Então, por que se estraga esses relacionamentos? Eles não duram como antigamente. Porque os crivos sociais e culturais, eles caíram no chão. E hoje, nós vivemos numa sociedade egoísta. As pessoas, à luz da palavra, quando um se casar com o outro, Samara, a gente casa para fazer o cônjuge feliz. Esse é o prisma da palavra. Eu casei com minha esposa para eu ser suporte, para ela ser o melhor dela. E ela, com o seu intuito de ter casado comigo, para que eu seja o melhor eu. Hoje as pessoas, elas casam para ser feliz, não para fazer feliz. Então olham para o cônjuge, desde a questão sexual, valores, finanças, são tudo atributos que não se sustentam a partir do tempo. Vamos lá, casou com a bonequinha porque ela é bonita. Ah, legal, bonita, tem bundão, tem peitão, mas não sabe cozinhar um miojo. Não sabe lavar uma louça. O que você acha que vai dar nesse casamento aí? Isso dá 2 meses. Já vai dar crise. O cara tem que chegar em casa, não tem almoço, por exemplo. Ou vai querer buscar uma roupa, ela não lavou nem as roupas dela e nem dele. Não se combina tarefas básicas de casa. Não vai fundamentar esse relacionamento. Então hoje eu vejo assim, ó. Por que ruiu? Porque as pessoas, elas casam por carência. Elas não estão completas quando casam. Principalmente as mulheres, Samara, né? Tem Polêmica. Cara, hoje em dia, as mulheres estão muito carentes. É muito complicado isso, porque os homens, eles estão escrotos nas suas posturas. E essa carência afetiva, ela gera busca em outras coisas. Então, de novo, casei porque eu não quero ficar pra titia. Meu, que desgraça. Vamos lá, casou com um cara que tem dinheiro. Meu Deus, dinheiro é transitório. Hoje pode estar na mão, amanhã pode estar na mão do outro. E aí acabou o dinheiro, acabou o casamento. Casou porque era bonito. Meu Deus. Espera uns anos, né, pastor? Rapaz, não vira em nada essa beleza que ilude as pessoas hoje, tá? Verdade. Musculudinho, bonitinho, fica 6 meses assim na academia. Você vai tudo. Então, por que tem que casar, então? Eu vejo que uma pessoa, aqui numa atitude prévia, Samara, hoje para que os casamentos não sejam mais destruídos, tem que ser racional, tem que ser inteligente, tem que buscar, isso eu aconselho os jovens lá da igreja, Samara, quando o cara vai falar, encontrei uma namorada, como o pastor chama para o gabinete, viu, vamos prosear aqui, vê todas as desqualificações dela, vê o humor dela, como é que ela fica na TPM, tensão pré-morte, né? Ver como é que ela trata a mãe dela, porque a forma que trata os pais vai tratar você. Verdade. Responde pai, desonra pai, tu tá lascado, cara. Você tem uma aliança, não tá respeitando os pais, não vai respeitar você. Ver a forma que ela se comporta, higiene dela, quarto dela. Assim falo pros meninos. E pras meninas eu falo assim, viu? Vê como é que ele é correspondente aos pais. Honra os pais, honra as mães. Não. Ponto 2, trabalha. Ou é um vagabundo lançado com os pés para cima, tu vai ter que trabalhar para ele, tu vai ter que sustentar um bocó. Terceira base, estuda, tem visão de futuro, tem prospecção, quer avançar, ou é um tongo que os pais sustentam. É bonitinho, é nada, não é para casar. Geralmente as escolhas que dão errado são essas, né, pastor? É bonitinho, tô apaixonada e me lasquei, né, no final. Ferrônego. Então, precisa ser racional, tá? E nós estamos falando sobre um relacionamento. Tinha um pastor na nossa comunidade, ele é falecido, o pastor Valtezer. Eu sou bem desaforado, sim, Samara. E ele celebrou, era 48 anos de casado na época.
E aí eu perguntei para ele, né? Eu sou um fiasquento também, né? Falei, viu, pastor Walter, depois de veinho, assim, como é que é os negócios lá? Ele ficou tudo vermelho, assim, né? E aí ele deu uma respirada, assim, ele buscou me responder. Ele falou, disse assim, pastor, de acordo que o tempo passa, tem muita coisa que a gente deixa para trás. Eu pensei, tá. E aí ele falou assim, mas feliz é o homem que casou com a sua melhor amiga. Meu Deus. Aquilo me edificou, cara. Porque eu entendo que um relacionamento, Samara, ele não é só sexo. Ele não é só deveres financeiros e emotivos. Ele precisa ter esse cunho de cumplicidade, de amizade, de o marido ser o melhor confidente da esposa ser o maior confidente do marido. Essa união, isso é o que fundamenta uma aliança. Mais do que dinheiro, sexo em rock and roll, sim. É essa amizade, porque tudo na vida, meu Deus, indisposições, ciclos terminam, menopausa, se tu tá agarrado em princípios externos, a força motriz não vai se sustentar. Mas tem um conselho, assim, sobre essa pergunta ainda, Samara. Tem um modelo bíblico para a gente ter um casamento fundamentado que vai ficar em pé. Eu vejo ele em Mateus 7. No livro de Mateus, capítulo 7, sei que o tempo não permite a gente ficar lendo Bíblia aqui, mas em Mateus, capítulo 7, Samara, Cristo vai terminar o Sermão do Monte e ele vai falar assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as obedece é como um homem prudente, que ao construir sua casa, cavou, encontrou a rocha e sobre ela lançou seus alicerces. Veio soprar os ventos, veio a chuva, deu contra a casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aquele que ouve minhas palavras e não as pratica como insensato, que construiu sua casa sobre a areia ou sobre a terra, conforme a tradução. Sopraram os ventos, vieram as chuvas, tempestade deu contra a casa e ela caiu, grande foi sua ruína. O que é isso? Só no livro de Salmos, Deus é chamado 23 vezes de a rocha de Israel. O que Jesus está simbolizando ali? A palavra casamento, ela tem várias terminologias etimológicas, mas a principal é casa estrutura. E mento. Mente. Mentalidade de lar. Então vamos aplicar isso ao contexto de Mateus 7. Como se constrói um casamento, Samara? Para aguentar a tempestade, aguentar furacão, tem que estar sobre rocha. Quem é a rocha? Cristo é a rocha. Como um casamento dura? Se ele tem os seus alicerces firmados em Cristo. Se Cristo é a base de um casamento, Samara, nós estamos prestes a ter uma revolução geracional. De nós termos daqui 40 anos, bodas de ouro de novo. Se as pessoas compreenderem que um casamento que não é fundamentado em Cristo não aguenta tempestade, mas um casamento que é fundamentado em Cristo, aguenta o que for. E aí talvez venha a pergunta, o que é estar fundamentado em Cristo? É obedecer tudo que Cristo diz. Nós temos tratados prontos na Bíblia. Efésios 6, por um exemplo, Efésios 5, perdão, vai falar como um homem deve tratar uma esposa e como uma esposa deve tratar o marido. Tratado prontos assim, ó, viu? Tá aqui a receita, só faz fazer isso. Faz isso que vai dar certo. Então, os casamentos não duram, respondendo agora, ego inflado, carência, intolerância, sem estrutura embaixo, construção sobre a areia. Só vir uma tempestade, lambe por baixo, assim, ó, cai tudo. Então, precisa estar firmado em Cristo. E aí aguenta tudo, Samara. A gente, além da nossa movimentação ministerial, o nosso gabinete pastoral é muito ativo. A gente trabalha com aconselhamento de casais. Inclusive, quero fazer um convite. Nós amanhã, sexta-feira, né, dia 5 e sábado, dia 6, nós temos lá na comunidade o Seminário Família. Nós teremos 5 ministrações somente sobre questões de casais, vida familiar, namoro, por aí vai. São 5 ministrações espontâneas. Começa amanhã às 7h30 da noite e no sábado às 6 da tarde. A gente vai ter esses 2 dias só sobre família, Samara, onde a gente pega todo esse apanhado para mostrar a rocha. Ó, façam isso, tá? Na nossa comunidade tem jovens casando virgem.
Isso é coisa de antigamente, pastor. Não, isso é coisa de acordo com a palavra. Quando vem pessoas com o casamento destruído em gabinete pastoral, a gente mostra a rocha. Fala, ó, constroem tudo de novo. Sobre Cristo. Não sobre sentimentos. Eu gosto de estar com ele. Isso não é suficiente. Se gosta de estar com um homem cafajeste, você está incentivando a imoralidade sexual. Isso é impureza. Deus não se agrada disso. Não basta gostar por suas carências. Tem que estar fundamentado na rocha. Tá certo. Ia pedir também sobre o casamento dos jovens, mas o pastor já falou também nessa resposta aí. Sobre os filhos, pastor, tem muita gente hoje em dia que está optando por não ter filhos, né? E as motivações são várias, né? Mas principalmente porque o mundo está muito mal, o mundo está muito ruim. Mas e aí, como é que vai ficar isso se ninguém mais quiser ter filhos? Como é que o senhor vê esse assunto? Olha, eu penso que o planejamento familiar é válido, é benção. Um casal tem que saber o que ele quer da vida, tá? E se realmente não vê-se no pai e na mãe, não, eu não tenho como ter filho. Sou irresponsável, sou inconsequente, não vou colocar alguém no mundo para sofrer. Não tenho ressalva nenhuma. Se alguém sabe que não vai conseguir ser alguém que presta nesse sentido, Samara. Antes o planejamento familiar do que a gente fazer filha fuzel aí, né? Porém, mesmo o planejamento familiar sendo bênção, eu entendo que não há sucesso sem sucessor. Tá? Temos hoje mãe de pet e pai de pet. Eu tenho meu cachorro lá em casa. Mas vamos criar vergonha na cara? Eu chamar um cachorro que lambe a própria bunda de meu filho, isso ofende os pais. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando aqui. Não tem como você comparar um cachorrinho com uma criança. Isso não existe. Mas é melhor lidar com bicho do que com gente. Outra pauta egoísta. Porque bicho tu pode deixar sem comer. Ele não vai colocar o teu nome no YouTube, fazer uma gravação. Esse lazarento tá me deixando sem ração. É fácil lidar com bicho. Só que isso é egoísmo. É quem não quer ser social na Terra. Nós somos seres sociais. Então, por que a importância de filhos? Samara, eu vejo Deus como pai. E isso o cara entende só... Tu tem tua filha. Isso tu entende só depois de tu ter o teu pequeno nos braços. Só. Eu entendo assim, ó. Que Deus pega a sua melhor dádiva, que é ser pai, e ele transiciona para nós. A gente se sente um pouquinho Deus. Quando a gente pega o nosso filho no nosso colo e fala, meu Deus, é a minha cara, olha, tem minhas orelhas horríveis. Olha, cara, é feio que nem eu. Quando você passa a cuidar daquela criança, é indescritível. Como falar sobre filhos, pastor? É só tendo. Mas o dia que tu pega teu filho no colo, tu fala, eu alcancei o sucesso. Né? E aí tu não é mais racional. Hoje as pessoas, infelizmente, elas têm filhos como custos. A gente se perdeu nos nossos valores. Filhos, eles são herança do Senhor, diz a palavra de Deus. E quando nós conseguimos ter nossos filhos, sermos pais presentes, ele é Deus compartilhando o seu coração conosco, Samara. Então, por que não ter? Aliás, isso deve ser respondido cada um, né? Segundo a sua convicção. Mas eu incentivo. Exemplo, falei antes dos meus pais. Minha mãe tinha 42 anos quando eu nasci. 43. Minha mãe tinha problema de mulher, assim, sabe? E o doutor que ela foi se consultar, ele recomendou tirar eu. Porque era risco para minha mãe, aquela gestação e o meu nascimento. A mãe não tinha estrutura. E a minha mãe foi se aconselhar com a minha avó. E aí a minha avó, ela falou assim para minha mãe, não tira. Esse filho vai ser a tua salvação ainda. Isso a minha avó falou para minha mãe. Quem estava no leito de morte com a minha mãe era eu, Samara. Não foi só salvação para a vida da minha mãe. Tantas pessoas já foram salvas, não por eu, não tem nada a ver com Jonas, mas Deus usa esse imperfeito aqui, Samara, para a salvação. Então, se o planejamento familiar tivesse falado mais alto ali,
não haveria eu aqui. Então eu vejo que também não é uma pauta de muita racionalidade, eu vejo que é mais um contexto espiritual. Na minha casa, minha esposa teve uma gravidez muito cedo da primeira filha, e aí eu queria um filho, homem, e ela teve o policístico, o ovário policístico. E aí, impossibilitada pela medicina, o Dr. João, em Cunhaporã, falou, não pode ter filho. E eu queria ser pai. E chamando e gritando por Jesus, Senhor, eu quero um filho. Minha esposa engravida. Quando engravida, todos os sinais, fomos fazer o exame, no primeiro que se faz lá, diz o doutor assim, é gravidez ectópica. Fora das trompas. Tem que fazer raspagem, tal. Nossa, eu entrei num desespero. Falei, não, Senhor, não. Fui para a oração. Samara, sei que alguns não acreditam nisso, mas eu vivo isso. Eu cheguei na igreja, eu tocava violão naquela época. Estava com o meu violão assim, sentado em cima do altar antes de começar o culto. Cantei as canções no início do culto, coração quebrantado, mas eu não tinha falado com ninguém. E aquele dia tinha um pastor de fora na igreja. Ele pegou o microfone. Quando ele pegou o microfone, ele nem cumprimentou a igreja. Ele veio e meteu a mão no meu peito, assim, ele falou, o que tu pediu para Deus, Deus vai te dar. E virou, cumprimentou a igreja e pregou. Tá lá a gravidez ectópica hoje, com 12 anos. Meu Deus! Tá lá, é o Doni, meu filho mais velho. Filho homem mais velho. Então, quando Deus tem um propósito, mas é uma gravidez acidental. Pode ser para você. Tá? O Doni foi desejado e querido. E aí tem meu filho João. Meu filho João, minha esposa, tomando anticoncepcional, aqueles de injeção, sabe? E engravidou, Samara. Caramba! Aí eu falo, o que muda isso aí? Eu já nem sei explicar mais nada. Se o médico diz que não pode, deu. E aí depois os hormônios dizem que não pode. E deu também? E deu também. Eu vejo, não tem ninguém que manda nada nessa terra, hein? Verdade. Tá? Veio diagnóstico, tá com câncer, vai morrer. Pera aí, quem tem a última palavra aí? Ou não, é só uma gripezinha. Bluff. Tem... Eu vou falar, é Jesus. Tem uma força que rege todas as coisas. Então, nessa questão família, tem duas instituições que Deus estabeleceu na terra. A primeira foi a família, com Adão e Eva. E a segunda é a igreja, a partir do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e o derramar do Espírito Santo. Então, quando Deus nos dá o privilégio de formarmos família, Samara, nós estamos estabelecendo a instituição do reino. É maravilhoso isso. Tá certo. Trocando de assunto agora, pastor, uma pergunta que a gente se faz e o pessoal também se faz. Deus perdoa a todos? A todos mesmo, inclusive aquele pessoal lá que faz barbáries, que às vezes você olha e diz, não, a justiça divina vai... Mas e aí, se ele se arrepender? Como que é isso? Tá. Essa resposta, eu vou ofender uns e vou arrancar aplausos de outros. Mas eu não vou por aquilo que fica cult da gente falar. Eu vou por aquilo que a palavra de Deus diz. Sim. Samara, Deus não perdoa a todos. Deus só perdoa quem se arrepende. Isso é um segredo de Estado. Tá? Muitos têm uma visão que pensam assim, Deus é amor. Então não importa como eu levo a minha vida aqui, o dia que eu morrer eu vou para o céu, porque Deus é amor. Tudo errado. Tá? João capítulo 1, por exemplo, o Senhor Jesus vai, aliás, o autor, o Evangelho de João que está escrevendo, ele diz assim, e Deus deu o direito de se tornarem filhos, todos os que creem no seu nome. Filho de Deus é quem crê no sacrifício de Jesus. Cristo, ele era o unigênito. O que é unigênito? Único. Para se tornar o primogênito. O primogênito é o primeiro. Através de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus de novo. Quando nós olhamos para a questão do perdão, a mesma base é do perdão. Só recebe perdão quem se arrepende. E esse arrependimento, que esse é o ponto conflituoso, que uns vão entender, outros não. O arrependimento, ele não é remorso. Já ouviu falar de lágrimas de crocodilo? Sabe como é que ela é? É quando o crocodilo está mordendo uma presa e pega um osso, e o seu maxilar ele desloca e aperta a sua glândula lacrimal. Então ele está mordendo uma presa, está matando e está chorando.
Não tem nada a ver com arrependimento isso aqui. Tem tanta gente, adultério, por exemplo, confessa para a esposa, me perdoa, nunca mais vou fazer, papapá, semana 2 faz de novo. Eu pergunto, esse cara se arrependeu? Não. Esse cara só sentiu o remorso do que fez. O que é o arrependimento, então? O arrependimento, Samara, tem muitas palavras na Bíblia que para a gente entender o que elas representam, nós precisamos voltar lá na língua original. O Novo Testamento ele foi escrito em grego koiné. E a palavra arrependimento, que Jesus chegou e falou assim, arrependam-se, pois vos é chegado o reino dos céus. Esse arrependimento ali, ele é a junção de duas palavras gregas. Meta e noia. Noos, né? Algumas traduções, mas noia, fica mais perto de entender. Meta significa transformar. E noia é mente. Transformar a mente. O que uma pessoa, para receber perdão dos pecados, precisa? Ela precisa viver uma metanoia. A sua mente precisa transformar. Quando prova, então, Samara, que alguém se arrependeu? Quando a prática foi mudada. De novo, não as palavras, a prática. A prática, né? A gente volta tudo nesse ponto. Quando a prática é mudada. Deus pode transformar um adúltero num homem fiel. Deus perdoa. Mas esse cara, ele só vai receber esse perdão no momento que ele tiver oportunidade de adulterar, mas ele escolhe ser fiel. Ali ele se arrependeu, Samara. Eu digo assim, a gente lida com bastante pessoas com dependência química. A pessoa só venceu a droga quando está a carreira de cocaína na frente dela, assim, ela olha, dá até vontade, ela fala, não. Aqui ela venceu a droga. Porque todo mundo é herói até ter oportunidade, né? Ninguém é político ladrão até ser eleito político e ter uma mala de dinheiro na frente, fala, filho, só dá uma assinatura aí que tu ganha tudo isso aí. Até ali ninguém é ladrão, que a oportunidade faz. Uhum. Você não tem a oportunidade de ter adulterado, você nunca venceu o adultério. Se não teve oportunidade de usar droga, você nunca venceu a droga. Então o arrependimento genuíno, Deus perdoa todos que se arrependem. Quem se arrepende não é quem se sente mal pelo que fez, mas quem interrompe a prática. Não sou mais isso, nunca mais farei isso. E aí tem alguns contrastes na Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo era assassino, Samara. O apóstolo Paulo levava crentes arrastados para ser... Quando Estevão foi morto à prisão, Paulo estava segurando as roupas dos caras que mataram Estevão. Ele matava em nome de Deus. Nós vamos ter Pedro, lembra Pedro? Pedro, quando vão para pegar Jesus, ele puxa da espada e dá na orelha de Malco. Ele era pescador, não era Sayajin, né? Ele dá na orelha, errou, era para dar no pescoço. Que tipo de crente é esse que mata os outros? Esses caras aí são os maiores apóstolos do Novo Testamento. Davi, Davi era adúltero. Davi matava pessoas. Hoje, na bandeira de Israel, tem uma estrela lá. Representa a dinastia de Davi. Então, homens ruins, Samara, gente podre, que se arrependeu, que Jesus transformou e se tornaram em pessoas notáveis. Então, de novo, Deus perdoa a todos. Deus perdoa a todos que se arrependem. Uhum. Não se arrependeu, esquece, nego. Esquece. Falando de perdão ainda, pastor, e nós? Como é difícil a gente perdoar, né? E, aliás, o que é perdoar? Perdoar é esquecer? É olhar para a pessoa e esquecer que ela me magoou, que aconteceu aquilo? O que é o perdão? Como que a gente sabe que perdoa a pessoa? De novo, a etimologia da palavra perdão, ela é bem legal. Significa perder. Não é muito legal perder. Não. A gente só quer ganhar aqui nessa terra. Só ganhar, né? Então, quando eu digo assim, eu te perdoo, eu tô falando assim, ó, eu tô perdendo para você. E aí eu tenho que matar meu ego para eu perder para você, Samara, voluntariamente. É verdade. Mas o perdão, eu digo que ele não é um sentimento. Perdão é uma escolha. Uma decisão. Uma decisão. Então, a gente perdoar alguém, Samara, O Cláudio Duarte, ele pastor, faz bastante piada, ele tem essa frase, eu amo essa frase. Ele diz assim, porque a mágoa é como um copo de veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Quando você não perdoa alguém, você fica remoendo mágoa, agonias, angústia, aí vem depressão, aí vem ansiedade, vem tudo que é coisa. Doenças psicossomáticas por falta de perdão. E a pessoa segue a vida dela, né? Tá nem tchum pra você. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso perdoar, eu preciso perder. E aí os irmãos do comércio entendem melhor do que eu.
Se tem uma nota promissória, mete um carimbo lá, ó, pago, e uma assinatura em cima. Tem como cobrar? Acabou, nego. Porque você decidiu quitar aquela dívida. Vou usar desse exemplo. Samara, tu me deve 1 milhão e tu não tem como pagar. Quem é o único que tem poder para eliminar essa dívida aí? Você. Eu. Assim é o perdão. Não tem como restaurar coisas que passaram, porque o passado foi. Agora, quem tem poder para sanar essas dívidas? A pessoa ofendida. E aí vem Jesus. Isso aqui todo mundo conhece, independente da profissão religiosa. Na oração do Pai Nosso, quando nós vamos orar o Pai Nosso, Jesus coloca, isso, Jesus é maravilhoso. Ele, numa das 6 petições, ele coloca, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Outra tradução bíblica diz, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que Jesus acabou de fazer aqui? Ele acabou de relacionar. Deus, dá o perdão para mim que eu dei para meus irmãos. E se eu não dei o perdão? E aí vem depois, olha, eu posso ler aqui? Pode, fica à vontade. Tem horário para terminar? Não tem horário. Pessoal que tá na live aí, quiser fazer alguma pergunta pro pastor também, pode mandar aí que a gente vai lendo e vai perguntando. Olha isso aqui, as pessoas, muitos nem conhecem na Bíblia onde está a oração do Pai Nosso, né? Sabem decorada ela, mas ela está dentro de um contexto maravilhoso. Olha o que está escrito. Depois da oração do Pai Nosso em Mateus 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E agora? Pastor, como lidar com o perdão? Perdoe pronto. Decida perdoar. Decida perdoar e já era. Mas tu não sabe o que eu sofri, mas eu sei o que tu deve fazer. E aqui ele é categórico. Se eu não libero o perdão, eu não recebo o perdão de Deus. Então sabe o que eu entendo? A escolha de Jesus me deixou sem escolha. Eu preciso perdoar. Ó, eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Deixa eu desabotar aqui o gordinho. Ó. O pessoal da câmera aí pode focar aí pro pastor mostrar. Não, só se dá, né? Não sei se... Dá sim. Será que aparece lá? Ó, mas dá mais um aqui. Aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma cicatriz daquele acidente que meu irmão faleceu do meu lado. Eu fiquei com essa parte do braço aqui, ó. Que o osso que foi tudo enxerto aqui, estabelecido. Aqui um tronco arrancou fora aqui. Eu fiquei meses, obrigado, querido. Eu fiquei meses com o braço assim. Porque a carne aqui, ela precisava grudar, Samara. Isso aqui me incomodou. Tu não imagina que eu não consegui fazer isso aqui. Cara, isso aqui me incomodou. Só que hoje, ó... Não dói mais. Não dói mais. O que aconteceu aqui? Aqui aconteceu uma cura. Que essa cicatriz fala, ó, aqui teve um acidente muito feio. Mas não dói mais. O que é o perdão, pastor? O perdão é isso. Você lança antídoto, remédio na ferida, que na hora pode estar doendo ainda. Mas vai chegar o dia que vai falar, ó, não dói mais. E às vezes a gente nem percebe, né? Só quando você lembra do assunto, diz, ó, passou, né? Então eu digo assim, ó, o perdão é uma decisão. E quando a gente perdoa, a gente vive livre. E aí vem, por exemplo, eu não sou psicólogo, Samara, honro essa profissão muito maravilhosa. Mas tem muito psiquiatra, cara, por uma falta de uma análise profunda, que dopam pessoas com problemas espirituais. E meta Rivotril e diazepam e vale. Exemplo, cara, isso é maravilhoso. Ontem à noite, antes de eu pregar, a irmã Neuza, um beijo para você, irmã Neuza. Ela cheia de alegria, ela na entrada da igreja, Samuel, ela me deu um abraço. Disse, pastor, eu tenho que te contar uma coisa. Eu disse, conta, minha irmã. Ela disse assim, eu estou há 20 dias
sem usar remédio. E aí eu, tá bom, né? Terminou o tratamento, né? E aí ela falou assim, eu estava há 25 anos em depressão. Nossa. 25 anos, Samara. A base de remédio para dormir, a base de remédio para acordar, a base de medicação para tudo. E Jesus curou ela. Escolha perdoar. Essa foi a chave. Porque o que é a depressão? É ceder a pressões. Da onde vem pressões? Pressões almáticas, sentimentais, da alma, da psique humana. Então eu cedo as pressões e aquilo me trava. Tá? E a hora que eu perdoo, então, ó, perdi mesmo, eu me livro. Eu me livro. Então, escolha se livrar. Mas fizeram mal. Foi você que fez? Não, não fui eu. Então se livre disso aí. Não carrega um peso que não é seu. Escolha perdoar. Como é que faz isso, pastor? Em oração. Porque Deus é o justo juiz e Ele vai juizar todas as coisas. Se há algo que te machucou profundamente, você dobra o teu joelho, fala, Senhor, fulano de tal, dia tal, coisa tal, eu tô morrendo, isso me angustia, isso me tira o sono, me deixa preocupado, eu não queria perdoar porque não merece, é um caco, é uma traia, é ruim, não sei o que, mas o Senhor falou, tá na tua palavra, Mateus 6, versículo 14, eu tenho que perdoar. Então, como Jonas falou, se o Jonas é o homem de Deus, está lendo a Bíblia certa, ele diz que o perdão é a decisão. Então, ó, eu decido, eu perdoo quem me abusou, eu perdoo quem me logrou, eu perdoo quem me bateu, eu perdoo, eu escolhi perdoar, Senhor, eu anulo essa dívida diante de Ti. Eu costumo dizer assim, ó, você vai liberar essa oração e você vai levantar a mesma coisa. Né? Como isso aqui, foi feita a cirurgia e estava ali, mas daí um dia vai soltar. Você nem vai lembrar. Quando tu vê, tu fala, meu, tô livre. Tô livre e vivo para Jesus. Tá certo. Pastor, quais as atitudes que Deus gosta do ser humano? O que Deus gosta na gente, que a gente faça? Olha, João 14, 21, Jesus vai falar assim, aquele que me ama obedece às minhas palavras. Tu é uma mulher muito querida, Samara. E o Giba, ele deve ter lido já. Porque cada ser humano tem uma linguagem de amor. Tem mulheres que se sentem amadas em ganhar mimos, presentes. Não interessa se o homem é um caco, mas ele chega com um bombonzinho, uma flor, e ele me ama. Tem outros que é abraço, afeto, toque. Chega com um presente, tá nem aí, tá, põe ali. Quer atenção, é linguagem de amor. Uhum. Cristo também tem uma linguagem de amor. A linguagem de amor de Cristo é quem me ama obedece meus mandamentos. Não adianta cantar, aos irmãos da igreja, Jesus te ama e 2 horas, Jesus e te ama e chora, aí tu sai da igreja e não obedece ele. Tu ouve os mandamentos de Jesus e não se submete a ele. A forma da gente agradar ao Senhor, que Deus ama nós incondicionalmente como um pai ama um filho, Samara. Não tem um porquê. Mas quais as atitudes que Deus espera de feedback desse ser humano? É que esse ser humano se submeta a ele. E eu digo assim, quando a gente obedece o Senhor, não muda nada quem Deus é, mas muda tudo para nós. Então a linguagem de Cristo é essa. Obediência. É obediência. Pastor, outra coisa que a gente ouve muito na igreja e cada vez mais falando sobre a volta de Jesus, né? E a gente, Jesus está voltando, Jesus está voltando. A gente vê, às vezes, em placas nas ruas, vê nas pregações. E aí, Jesus está voltando mesmo? Isso é uma frase de efeito? Como é que é isso, pastor? Tá. Jesus está para voltar. Porque quando eu falo Jesus está voltando, parece que ele já se levantou, comprou a passagem, está no ônibus, vindo, né? Mas existe uma matéria dentro da teologia que é chamada escatologia. Escatos vai falar sobre últimos. Então a escatologia é uma ciência dentro da teologia que estuda tudo que corresponde às coisas do fim. E quando nós lemos Apocalipse 21, você não precisa ter curso de teologia para isso, você vai ver que quando Jesus volta é na consumação dos séculos.
Então tem 7 tempos escatológicos principais, Samara, que vão falar sobre a volta de Jesus. E quando eu olho para esses eventos escatológicos, tem coisas que ainda não se cumpriram. Por exemplo, Mateus capítulo de número 24 vai nos dizer que o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão dos céus. Isso não aconteceu ainda. Tá? Também em Mateus 24 vai falar sobre a grande tribulação. Não aconteceu essa grande tribulação do ponto que está escrito lá. Tá? Após a grande tribulação, vai haver a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos justos, Samara. Aqueles que morrem em Cristo vão ressuscitar para governar com Cristo 1000 anos. Então, vamos lá, os eventos escatológicos. Grande tribulação, toca a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitam, primeira ressurreição. Cristo volta, arrebata os vivos que servem Ele e os mortos ressuscitados. Governo milenar, 1000 anos de paz na terra. Após isso, nações se reúnem e vem a batalha do Armagedon, a batalha final. O Cordeiro vence a batalha do Armagedon. Todas as pessoas de Adão até o último ser humano que nasceram, a segunda ressurreição, são colocados diante do trono de Deus. E cada um é julgado segundo as suas obras. E aí vem as bases de Mateus 26. Ovelhas à direita, bodes à esquerda. Né? Não estou falando de política aqui, né? Sim. Mas faz sentido. A gente olha... Brincadeira. A gente olha para esses contextos, aí vem o fim dos tempos. Então, são vários eventos, Samara, que hoje, Jonas, como é a tua fé, aquilo que tu compreende da Bíblia? Porque tem várias visões teológicas sobre a volta de Jesus. Pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, isso tudo talvez dentro de uma mesma igreja, essas várias visões. Mas na minha compreensão, Samara, eu tenho uma missão de vida. Em Mateus 24, que é o Apocalipse de Jesus suprimido em um capítulo só da Bíblia, ele vai falar que e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. O que é isso? Não diz que o evangelho da prosperidade vai ser pregado em todo mundo. Não diz que o evangelho da bênção vai ser pregado em todo mundo. O evangelho do reino, ele precisa ser pregado em todo mundo, então virá o fim. E quando eu olho hoje, nós temos a Índia com mais de 1 bilhão de pessoas que estão lá adorando vaca, morcego, sapo. Estão chamando bicho de Deus, Samara. Nós temos o comunismo na China. Nós temos o movimento islâmico. Olha, o evangelho nasceu ali em Jerusalém e foi. Todo mundo antigo, Egito, África, Europa, da Europa, a reforma protestante, veio para as Américas, 1512 em diante. O mundo foi evangelizado daquela forma religiosa. Mas agora, quando a gente olha os lastros, o islamismo tomando conta na Europa. Comunismo na China. Esse paganismo frívolo na Índia. Eu não consigo ver esse cenário como alguns profetas de Facebook vêm e falam: Jesus vai voltar dia 3 de março. Não ofendam minha inteligência, por favor, tá? Que no mesmo Mateus 24, meus irmãos, Jesus fala assim, ó: Deus não falou aos seus anjos e nem ao Filho, somente o Pai sabe o dia do fim. Quando? Então vamos lá. Se Deus não contou para os anjos, Deus não contou para Jesus Cristo, Deus vai contar para o José, profeta de Facebook, Jesus vai voltar dia 15 de março. Ah, vá tomar banho. Né? Me perdoe. Mas é uma questão assim: ah, pastor, então estamos seguros porque tu acha que Jesus não vai voltar nos próximos 50 anos. Eu tenho que lembrar de um Deus que fez tudo em 7 dias. E se ele quiser, ele faz. Se ele quer, ele volta hoje de noite, faz tudo se cumprir hoje. Mas independente, Samara, do dia da volta de Jesus, como nós estamos hoje se Jesus volta hoje? Essa, quem sabe, seria a resposta, não da pergunta, mas talvez não seja o fim do mundo essa semana, mas pode ser meu fim hoje. E aí? Como eu vivi, né? O que eu deixei?
qual o meu legado? Quais minhas atitudes? Quais foram minhas semeaduras? O que eu fiz na minha vida? Então isso a gente precisa de uma introspecção profunda e a gente responder para Deus. Se valeu a pena a gente ter fecundado aquele óvulo lá, né? Se estamos por fazer valer a pena o sacrifício de Cristo por nós. Tá certo. Pastor, a gente teria 1 milhão de coisas para perguntar, né? Mas numa próxima oportunidade a gente vai trazer você de volta. E eu agradeço você estar aqui e dividir um pouquinho do conhecimento que você tem conosco. Isso. É um prazer. Glória a Jesus. Tá certo, pessoal? Obrigado pela companhia de vocês. Esse conteúdo vai estar disponível no YouTube e também no Spotify, para você que quiser ouvir de novo. Vai estar disponível aqui no Facebook também, tá bom? Até mais, até a próxima. Amém. Terminou. Tinha um pessoal perguntando, a gente passa as perguntas Aonde? no Facebook. Eu não vi, na minha live não apareceu. Por isso que eu tentei, eu tirei o hora. Sério? Tinha um cara que perguntou sobre tatuagem, que você achava Ah, que pena. Aham. Eu não vi. Pra fazer tipo um storyzinho aqui na frente. Tipo a pergunta do cara, daí ó, respondendo a pergunta. Um outro dia o pastor vem, daí nós combinamos de novo. Outros assuntos. Tem de boa. Glória a Deus. Aí. Já leva pra cima o computador daí pra disponibilizar no YouTube já. Quer levar teu chimarrão, Jair? Eu nem te ofereci disso. Então tá, né, pastor? Valeu, querido. Valeu. Serviu. Prazer. Abençoe. Amém, obrigado. Vamos